judeus. Aqui, Jesus Cristo nos fala um pouco do seu retorno. No capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus, Jesus Cristo divide o seu sermão para 3 tipos de pessoa. Ele prega um sermão para seus irmãos, para os judeus. Ele prega um sermão para a igreja. E ele prega um sermão também para as nações gentias. Aqui Jesus Cristo divide entre judeus, igreja e nações. E a Bíblia faz especificamente esta separação entre judeus, igreja e gentios. Hoje nós não somos judeus e nem gentios, somos igreja. A igreja é formada tanto por judeus como por gentios. Hoje nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E aqui no capítulo 24 e capítulo 25, Jesus Cristo, do versículo 1, do capítulo 24, do versículo 1 ao 44, Jesus Cristo fala aos seus irmãos. Ele fala aos judeus. Ele fala da perseguição que os judeus passarão, das lutas dos últimos dias relacionados a Israel. A partir do verso de número 45 até o versículo 30 do capítulo 25, ele fala para a igreja que será arrebatada. E do versículo 25 e do versículo 31 ao versículo 46 do capítulo 25, Jesus Cristo fala relacionado às nações. Isto é, após o arrebatamento da igreja. Como eu disse a princípio, a volta de Jesus Cristo se dá em 2 partes. Ele vem secretamente para a igreja e depois virá tanto para judeus como para gentios no seu retorno em glória. No arrebatamento, ele vem somente para a igreja, que é composta tanto de gentios como que de judeus. E no seu retorno pessoal em glória, ele volta com a sua igreja, que é formada tanto de judeus como que de gentios, para julgar as nações que restarem. E entre essas nações que restarem aqui, muitos salvos se encontrarão, pessoas que serão salvas no período da grande tribulação. Esse texto que nós acabamos de ler, ele deixa bem claro: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Observe que aqui está se tratando da sua segunda fase, da sua volta, do retorno dele a esta terra. Primeiramente, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a seguir, Paulo está dizendo: não queremos, portanto, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, nós também, de forma alguma, precederemos aos que dormem, porquanto o mesmo Senhor Deus dará a sua ordem, e a ressoada do arcanjo, da trombeta de Deus, descerão nos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles as nuvens ao encontro do Senhor dos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Este é o arrebatamento da igreja, falado pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Se não me falha a memória, Paulo disse que é num piscar de olhos, é milésimos de segundo, a igreja será arrebatada. No momento em que
você nem percebe que seu olho está piscando por várias vezes, sem que você perceba, e não só piscar de olhos, a igreja desaparecerá. Os sepulcros serão abertos, e aqueles que morreram no Senhor subirão, transformados, como disse Paulo, em Filipenses 3:21, versículo 20 e 21, Paulo está dizendo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória do seu poder. Aleluia! Mediante ao arrebatamento da igreja, os mortos terão seus corpos transformados, para que sejam arrebatados na medida que nós, os vivos que ficarmos, receberemos a transformação do corpo para subirmos aos céus, como igreja arrebatada, como povo santo, zeloso de boas obras, que foi fiel a Cristo, e que na medida que Ele retornar, nós estaremos prontos para ouvir o seu chamado, e estaremos com Ele vivendo eternamente. Acredita, observe que na medida que a igreja é arrebatada, este mundo vai entrar em colapso, este mundo vai entrar em uma confusão jamais vista. Notícias pelo mundo inteiro, canais de televisão, internet, rádios, todos os meios de comunicação e mídia deste país e do mundo inteiro estará noticiando um fato um tanto inusitado, onde milhões e milhões de pessoas desapareceram da face do planeta, pessoas que não podem ser encontradas, aviões caindo, acidentes de trânsito, pois lhes falta tanto pilotos como motorista, faltará muitos membros de família, aqueles que servem a Deus desaparecerão, sem deixar nenhum tipo de vestígio. O mundo inteiro estará conturbado, estará perdido, e a Bíblia deixa bem claro, Daniel capítulo de número 9, Daniel recebe uma das mais lindas revelações da Bíblia, quando fala de 70 semanas, dividida em 3 partes, semanas de ano. Cada semana é o equivalente a 7 anos, e 70 semanas equivale a 490 anos. Todos esses períodos se cumpriram, e a Bíblia nos informa que quando o Messias foi cortado, a 69ª semana paralisou-se, e a igreja de Cristo hoje, ela vive em um parêntese, em um tempo que já dura mais de 2000 anos, entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Esta última semana, que é 7 anos, porque cada semana é o equivalente a 7 anos, resta uma semana para se cumprir, porque 69 semanas, 483 anos proféticos já se cumpriram. A igreja está inserida neste intervalo para que cresça, para que se desenvolva, se prepare e seja arrebatada. Na medida que a igreja for arrebatada, cumprir-se-á esta última semana antes que venha o fim das nações. Mas só que esta semana que vai acontecer antes que venha o fim das nações, muitas coisas extraordinárias acontecerão neste planeta, coisas que nunca foram vistas desde que houve homem sobre a face da terra. Acontecerá nesta última semana, que é o equivalente a 7 anos. A Bíblia fala de um tempo, tempos e metade de um tempo, dividido em 2 tempos, que é o equivalente a 3 anos e meio. Daniel 9:27 diz que a semana será um pacto, mas que no meio da semana o príncipe, aquele que fez concerto com Israel, quebrará o concerto. Então Israel verá o abominável da desolação,
que Jesus Cristo também fez referência aqui no capítulo 24. Ele diz: quando vocês virem o abominável da desolação em que falou Daniel, podeis fugir para as montanhas, para os montes, porque haverá um tempo de grandes dificuldades, tanto para judeus como que para gentios. Agora preste bastante atenção. Esta semana será um período de 7 anos governado, e no período desses 7 anos haverá um governo mundial, e no fim desses 7 anos é que Jesus Cristo volta para resgatar aqueles que serão alcançados, que crerão no Cordeiro, mesmo depois do arrebatamento da igreja. Porque hoje nós podemos crer no Cordeiro pelo tempo da graça, mas aqueles que não subirem agora receberão uma segunda oportunidade de serem salvos também após o arrebatamento, crendo no Cordeiro de Deus, e serão chamados de santos, de eleitos, de benditos, mesmo que não foram alcançados como nós fomos alcançados. Nós temos o privilégio de aceitar a Jesus no tempo da graça, no tempo da liberdade, mas muita gente vai ter que se converter depois do arrebatamento, porque não quis pelo tempo da graça. Então vai ter que aceitar pela pressão, pelo medo do que vai acontecer naqueles dias. Agora percebam que na medida que a igreja é arrebatada, Apocalipse capítulo 6 nos diz que um príncipe montado em um cavalo foi-lhe dado uma coroa e um arco, e ele sai conquistando e para conquistar o reino do anticristo, o homem que vai unir as 10 nações mais poderosas da Europa. Apocalipse capítulo 17, foi visto uma mulher, um sistema, uma cidade montada em uma besta. Essa besta, no Apocalipse capítulo 11, versículo 7, ela emergiu do abismo, do inferno. E no capítulo 17 e versículo 8, faz a mesma referência à besta, que emergiu do abismo. Só que Apocalipse capítulo 13 diz-nos que esta besta de 7 cabeças e 10 chifres é um ser humano e não um animal. Deus diz que é na forma simbólica de um animal animalesco, mas é um homem que tem comportamento de animal, que se comporta com atitudes monstruosas, um ditador, ditatorial, totalitário, que vai governar esse planeta. E da forma como que Deus olha para ele, Deus não vê ele como um ser humano, mas vê como um monstro, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Só que o anjo explica dizendo que as 7 cabeças são 7 reinos, que podem ser também as 7 colinas que estão às margens do rio Tigre, onde Roma está edificada. Pode ser tanto a cidade de Roma, como também pode ser 7 reinos, que 5 se passaram. Um existiu nos dias de João, e outro voltará a existir, o 7º reino, que é o reino do anticristo, ou seja, o Império Romano revivificado. Por isso que é o 8º reino, que vem com 10 nações confederadas, os 10 artérios dos 2 pés da estrada do sonho profético de Nabucodonosor, também ligando aos 10 chifres deste animal, que nos faz entender que é explicado pelo próprio anjo que os 10 chifres são 10 reis, são 10 nações que se confederarão para dar apoio a este reino, porque a forma é imperialista. 5 reinos se passaram. Passou o reino do Egito, passou o reino da Síria, passou o reino da Babilônia, passou o reino dos medos e dos persas, passou o reino dos gregos, passou o reino de Roma, que é o 6º reino, que na época que João estava na terra era o imperador Domiciano, mas o 7º ainda haveria de vir e duraria por um pouco tempo.
Este é o reino do anticristo, o sétimo reino que vai reinar por 7 anos sobre esta terra. E quando ele reinar sobre esta terra, a Bíblia vai dizer que é lhe dado autoridade para governar sobre as nações. Foi-lhe dado uma boca de blasfêmia para blasfemar contra Deus, blasfemar contra tudo aquilo que é de Deus. Porém, nos primeiros 3 anos e meio desta grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, ele vai trazer uma falsa paz, vai harmonizar os Estados Unidos da Europa a partir de Roma. Ele vai governar o mundo, vai levar a sede do seu governo até Jerusalém, aonde ele vai fazer um acordo de paz com os judeus. Depois que ele implantar a sua imagem em Jerusalém, ele vai destruir todo o sistema religioso, conforme Apocalipse 17, e vai implantar a sua própria religião maligna, onde o adorado é o próprio Satanás, através da imagem do anticristo, a besta, que será posta no templo dos judeus em Jerusalém. Por isso que Jesus Cristo disse: quando vocês virem o abominável da desolação, que falou Daniel, é hora de fugir. Será quando o pacto será quebrado e o mundo estará vivendo em desespero, porque este reino, este governante, ele tem um fundamento: destruição, trazer o reino das trevas para a terra. Mas não se espante que mesmo diante deste reino, mesmo diante toda esta situação, haverá salvação. Muitos crerão no testemunho de Cristo, que será pregado tanto por 144 mil judeus que serão selados, como por aqueles crentes rebeldes que não subirão no arrebatamento, ficarão para testemunhar de Cristo mesmo após o arrebatamento da igreja. Infelizmente, muitos crentes não subirão no arrebatamento, mas receberão a oportunidade de poder ficarem para ter, como apenas crer no Cordeiro, terão de crer e suportar a perseguição, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 e verso 4, foram degolados, eles morreram. A Bíblia diz que eles foram perseguidos, foram presos e foram mortos. E muitos daqueles que não foram presos e nem foram mortos padecerão fome, miséria, porque quem não se identificar com o reino daquele tempo não vai poder comprar, não vai poder vender, vai perder a casa, vai perder a família, vai perder a estabilidade e passará a ser fugitivo, rebelde, para escapar, para que um dia possa entrar no céu, porque muita gente não vai aderir a este governo. E quem não aderir ao governo, a tendência é sofrer a perseguição. Mas só que além da perseguição, da morte, em que eles serão degolados, porque João está falando ao modo da época, porque naquela época a morte por rebeldia era ser degolado. Mas hoje existem muitos meios de se matar, além de degolar. Hoje mata sim, através de cadeira elétrica. O Estado mata através da cadeira elétrica. O Estado mata com injeção letal. O Estado mata por fuzilamento. O Estado mata de todas as formas. E naquela época, os mais diversos tipos de torturas serão praticados naquele tempo. E muitos cristãos que não subirem e que serão alcançados após o arrebatamento terão que sofrer, terão que morrer para que possam se achar no céu. Porque João no capítulo 14 está dizendo: foi visto no céu, junto ao mar de vidro, uma multidão de salvos, vindos de todas as nações, e foram eles que venceram a besta, que não se dobraram a ele, nem o seu nome e nem o número do seu nome. Isso serão pessoas que aceitarão a Cristo durante a grande tribulação. Só que João disse que eles foram mortos pela besta. No entanto, João os chama de vencedores. Aleluia! Foram perseguidos e mortos, mas João os chama de vencedores,
Foram eles que venceram a besta. A besta os perseguiu, os prendeu e os matou. E João disse: eles é que venceram a besta. Porque no reino de Deus, aqueles que morrem por amor a Cristo é que são vencedores. No reino de Deus, o perseguido é que é vencedor. No reino de Deus, o que morre é que é vencedor. Aleluia! Levado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E João viu uma multidão de salvos que venceram a besta, que venceram o seu sistema, que não aderiram às normas de governos mundano e satânico daquela época. E João os viu junto ao mar de vidro, vencedores, cantando o hino de Moisés. O hino do Cordeiro. Cantavam o hino de Moisés, nos lembra de Êxodo 15, quando Moisés canta após exercer vitória sobre o inimigo chamado Egito. Porque Moisés cantou: o hino de Moisés é o hino de vitória sobre o inimigo. O hino que aqueles cantarão depois da grande tribulação no céu será o hino de vitória sobre a besta. Porque não se dobraram, não aceitaram e foram salvos através da mão. Agora saiba de uma coisa: que nem todos os cristãos daquela época morrerão degolados. A maioria deles morrerão degolados, perseguidos, famintos e sedentos. Mas grande parte desses cristãos também morrerão pelos eventos naturais que acontecerão naquela época. A Bíblia diz que é quando os céus começaram a se abrir, o anticristo começa o seu reinado, a sua conquista. Só que além do anticristo, ele não tem condições de controlar aquilo que já está projetado por Deus. A Bíblia diz que depois dele vai haver fome, vai haver guerra, vai haver morte, e a morte vai vir através dela. A morte vai matar, tanto pela espada, como que pela fome, como que pela doença e pelas feras. Esses quatro tipos de coisas vão começar a matar, porque o mundo vai viver em guerra pós-guerra. Por isso que o anticristo vai tentar corrigir o mundo, e o mundo vai entender que ele é o pacificador, que o mundo precisa. Um mundo conturbado e perturbado, ele vai começar a fazer acordo de paz, porque Daniel fala de muitas alianças que ele vai fazer para poder chegar ao ápice do seu governo mundial. Ele vai ter que acalmar muitas guerras, mas até que ele acalme essas guerras, muitos vão morrer pela guerra. A guerra traz a fome, a guerra traz as doenças pós-guerra. Nós sabemos muito bem que hoje não existe mais guerra por bala, por armas de fogo. A guerra hoje é nuclear, a guerra hoje é química, a guerra hoje é diferente. Ela traz sequelas, traz doenças, traz enfermidades. Muitas pessoas sofrem danos até hoje. Existem pessoas que têm sequelas de guerras do passado, por causa dos efeitos atômicos, por causa da química com que são elaborados as bombas de detonam que matam massas e massas de seres humanos. E a Bíblia diz que muitas enfermidades vão assolar o planeta Terra. A guerra, a fome, a enfermidade que vai assolar naqueles dias. Porque após a guerra haverá fome, a fome vai matar. Depois da guerra haverá doenças causadas pela guerra, e a doença vai matar. E como se não bastasse, até os animais, as feras, vão começar a atacar os seres humanos vivos aqui nesta terra. Porque Apocalipse 6 diz que através da morte vem a espada, a fome, a guerra, e as feras devorarão os homens nesta terra. Imagine, a fome é tão grande que os animais vão sair de sua fonte natural, do seu habitat natural, para vir buscar alimento nas cidades. Pessoas serão devoradas por milhares de feras que vão invadir o planeta para poder matar a sua fome. Tudo isso está registrado na palavra de Deus. Agora percebam que além de tudo isso, a Bíblia diz que terremotos, cataclismas, coisas terríveis vão acontecer. Uma terça parte da vegetação será destruída por uma saraiva de fogo. Uma terça parte do mar também será destruída, vai se tornar em sangue. Uma terça parte das embarcações também serão destruídas. Uma terça parte de toda a água potável do planeta será poluída. Quando a Bíblia deixa bem claro que a quarta parte do sol, a
escurecer, ou seja, o sol vai deixar de brilhar um terço. Isso quer dizer que o sol vai embaçar, não vai brilhar mais como brilha hoje. O mundo ficará tenebroso, escuro, nublado constantemente, demonstrando trevas sobre este planeta Terra. Será uma época difícil que os seres humanos vão ter que suportar. E como se não bastasse, a Bíblia diz que ainda serão derramadas taças da ira de Deus sobre esta terra, porque a Bíblia fala de selos, trombetas e taças. E quando as taças serão derramadas aqui nesta terra, a Bíblia diz que toda a água salgada, todos os oceanos se tornarão em sangue, todas as águas potáveis do planeta se tornarão em sangue poluída. Os seres humanos que aqui estiverem não vão ter mais condições de velejar pelos mares, não terão mais condições de beber água potável. E como se não bastasse, o anjo ainda diz: Senhor, justos são os teus juízos, porque os homens derramaram muito sangue, e agora tu dá sangue para que eles possam beber. Se os homens quiserem beber naquele tempo, não terá água, terá que beber o próprio sangue, porque as águas potáveis serão transformadas em sangue. Apocalipse 16, você pode verificar. E a Bíblia diz que, como se não bastasse ainda, haverá doenças, chagas feias e dolorosas, doenças que não fecham, doenças abertas, pragas de Deus enviadas sobre esse planeta. O sol vai receber uma intensidade tão grande que a Bíblia diz que os homens serão queimados com o fogo do sol. Agora imagine um calor tão grande e os homens sendo queimados com o calor ardente do sol, e não tem água para beber, não tem água para saciar a sede. Por isso que eu estou dizendo para você essa noite: prepara-te, santifica-te, porque você deve subir na primeira fase. Não espera a segunda, suba logo, antes que isso aconteça. Prepara a tua vida, te santifica, confessa teus pecados, perdoa quem tem que ser perdoado, pede perdão para quem tem que ser pedido perdão, para que você suba hoje para o céu. Não queira você ficar aqui depois do arrebatamento da igreja. Aleluia! Os crentes precisam estarem preparados para subirem ao suar das trombetas. Não pode deixar para subir depois do arrebatamento, porque a coisa é dolorosa, a coisa é difícil. Faltará moradia, faltará alimento, faltará água, haverá perseguição, calor e catástrofes. E a Bíblia diz ainda que Deus vai mandar um terremoto tão grande que todas as cidades das nações cairão, ou seja, todas as capitais do mundo cairão, os montes se desfarão, as ilhas sumirão e vai desaparecer, porque Deus, antes que Cristo volte para julgar as nações e separar as ovelhas dos bodes, muitas coisas vão acontecer terríveis nesta terra, porque Deus tem planos, e o plano de Deus é julgar esta humanidade. E se você não subir hoje, você também vai ser julgado durante a grande tribulação, durante o juízo de Deus, porque somente 144 mil pessoas, judeus, é que serão salvas dos flagelos. O restante da humanidade, salvos e não salvos, terão de receber na pele os flagelos de Deus. Agora imagine uma coisa: Jesus Cristo vai voltar. Tudo isso vai acontecer com a preparação para receber a Cristo. Antes que Cristo volte, haverá o agrupamento das nações. Apocalipse 17, 18 e 19 começa, ou seja, a partir do 16 começa a descrever o ajuntamento das nações para a batalha do Armagedon. Porque este momento aqui será após a batalha do Armagedon. Cristo vai voltar para a batalha do Armagedon, quando os homens vão se reunir para pelejar contra a cidade de Deus, contra Jerusalém e contra o Cordeiro. É quando Zacarias diz que ele virá e o Monte das Oliveiras fender-se-á em duas partes, e um grande vale ficará no meio, e Jesus Cristo colocará o pé direito sobre o monte e o
um pé esquerdo sobre o outro, e ele mesmo pelejará contra as nações. Salmos de número 2 diz que as nações vão se revoltar contra Deus, para pelejarem contra Deus, mas Deus do céu zomba deles, porque eles não têm capacidade. Deus ri e zomba das nações que estão se reunindo para pelejar contra Ele. Já imaginou a loucura? Os seres humanos pelejarem contra Deus. Apocalipse 17 diz que eles se reunirão para pelejarem contra o Cordeiro. Mas quando o Cordeiro de Deus voltar no capítulo 19 para a batalha do Armagedon, ele não vai descer como um cordeiro. A Bíblia diz no capítulo 19 que ele vai descer montado em um cavalo branco pelo céu, e o exército dos céus o acompanha, e ele está vestido em um manto de tinto, uma coroa na cabeça, uma espada sobre a sua boca, e escrito na sua coxa: Deus, Jesus vai voltar. Apocalipse capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 7 diz que ele voltará. Apocalipse 1, 7, melhor dizendo, todas as nações verão o retorno do Filho de Deus e dirão amém. Ele vai voltar. E quando Cristo voltar, o mundo vai estar em guerra, reunidos no Armagedon, no hebraico, Armagedon, que significa lugar de carnificina. Napoleão Bonaparte chamou aquele vale de o maior campo de batalha natural do mundo. 30 quilômetros, 22 quilômetros de largura por 30 de comprimento. Muitos reis já disputaram suas guerras ali, e será bem ali onde as nações estarão congregadas para pelejarem contra Cristo. E quando Cristo descer, a Bíblia deixa bem claro que ele vai pelejar com a espada da sua boca, e ele mesmo vai pisar o lagar da ira de Deus. Apocalipse 14 diz que serão juntados com a ceifa e lançados no lagar da ira de Deus, lá no vale de Megido, onde ele mesmo pisará o lagar, e o sangue dará a altura dos freios dos cavalos, 1,5 metro de altura, por 1.600 estádios, 36 quilômetros de comprimento, de sangue. Só que antes que isso aconteça, a Bíblia diz que quando ele vier, um anjo vai bradar no céu dizendo: ajuntai aves dos céus para comer carne de reis, de poderosos, de cavalos e de cavaleiros, quer de livres, quer de escravos, juntai para a grande ceia de Deus, que ele mesmo pisará no lagar da sua ira. Após ele ter ferido esta palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Ele mesmo pisará o lagar. Antes que ele pise o lagar, quando o mundo estiver preparado para pelejar, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as nações vão querer pelejar contra o Cordeiro, com suas bombas, seus mísseis, seus canhões. Só que a Bíblia diz que Cristo vai descer, e com uma facilidade tão grande, ele captura a besta e o falso profeta e os lança vivos no lago de fogo. Esses dois homens vão inaugurar o lago de fogo. A besta que emergiu do abismo, cuja ferida mortal foi curada, o homem que morreu e voltou do mundo dos mortos, porque subiu do abismo, é um ser humano que sobe do abismo. E ser humano nenhum consegue subir do abismo para a terra sem que seja ressuscitado, porque não existe nenhum vivo lá em mundo dos mortos. Alguém vai ser ressuscitado do mundo dos mortos para governar o planeta, mas voltará para o lago de fogo vivos
porque são filhos da perdição. Observe uma coisa, que Jesus Cristo vai capturar a besta, o anticristo, e os lança no lago de fogo. Vai pegar o diabo, a antiga serpente, e prender no abismo por 1000 anos. E depois de 1000 anos ele será soltado por pouco tempo. Agora perceba uma coisa, que Cristo vai julgar as nações. Apocalipse capítulo 14 diz que haverá uma colheita, um ajuntamento, tanto uma seara como uma vinha. Seara, gentios; vinha, judeus. Julgamento de forma geral das nações. E quando Cristo se assentar para julgar, ele vai colocar os santos que não cederam, que não têm a marca da besta, mas que preferiram sofrer por amor à salvação, serão colocados para a direita e os pobres para a esquerda, e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e possuir o reino por herança, que está preparado desde a criação do mundo. É melhor sofrer aqui e reinar 1000 anos com Deus. Jesus Cristo disse: aquele que venceu reinará comigo por 1000 anos. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. E a Bíblia deixa bem claro que diz: possui o reino de Cristo, o reino milenar, onde Cristo vai reinar, e não vai reinar sozinho. Vai reinar com todos aqueles que aceitaram o reino de Deus hoje em seus corações. Viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Vinde e possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, que essa noite muitos de nós aqui não chegaremos a ser autoridades políticas, não seremos vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidentes, não seremos conselheiros tutelares, não seremos policiais, não seremos nada de autoridade nessa terra, mas se nós permanecermos fiéis em Cristo, seremos sacerdotes do reino. Você será rei. Diz Apocalipse: porque com teu sangue nos comprastes e nos fizestes reinos e sacerdotes. Aleluia. Vale a pena renunciar ao mundo, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena renunciar a tudo para reinar com Cristo na sua eternidade. Tem gente que não consegue abrir mão dessa terra. É terreno demais, é apegado demais às coisas desta terra. E a Bíblia diz: vós que sois do alto, pensai nas coisas do alto. Vós que sois de cima, pensai nas coisas de cima. Ou seja, se você quer reinar com Jesus Cristo, começa a se desprender hoje das coisas terrenas, para que você possa reinar com Ele na eternidade. Vinde. Esse daqui entrarão no reino com Cristo. A igreja já foi ressuscitada mediante o arrebatamento e vai voltar com Cristo para ajudar as nações. Aleluia. E aqueles que sofreram aqui, que romperam 7 anos de luta, entrarão para possuir o reino. Serão aqueles que vão se multiplicar por 1000 anos no reino. E aqueles que morreram
Apocalipse capítulo 20. Os que foram degolados durante a grande tribulação. E o que será deles? Apocalipse capítulo 20 e versículo 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre ele foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua mão e nem na sua testa. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinarão durante 1000 anos. Versículo 5. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Fique de pé essa noite no nome de Jesus. Aleluia. Nós cristãos somos loucos, porque a mensagem da cruz é loucura. Somente pessoas que têm fé é que conseguem acreditar nesses milagres, nesses sinais. Isso que vai acontecer. Eu quero fazer uma pergunta bem óbvia. Quantos aqui desejam reinar com Cristo por 1000 anos? Existe um desejo estampado em nossos corações para reinar com Cristo por 1000 anos. Eu quero orar por você essa noite. Eu sei que não é fácil ser crente. Sei também que não é fácil resistir às lutas. E que o diabo todos os dias quer roubar a nossa herança. E só aqueles que desejam continuar a jornada, que desejam permanecer firmes, acreditando na palavra de Deus bem na frente. Eu quero orar por você para que Deus te fortaleça, que Deus te enriqueça espiritualmente, que Deus te encha de dom e capacidade, para que você não desista até o último momento e você possa entrar nos céus e possuir a herança. Venha, eu quero orar por você essa noite. Eu quero convidar a cantora para louvar o hino. Enquanto ela canta, nós vamos adorar. E logo em seguida eu quero orar por você. Você que está aí atrás, que quer receber renovo, que quer receber a unção de Deus, poder, batismo com o Espírito Santo, cura divina, venha correndo em nome de Jesus, que o tempo não nos espera. Eu quero orar por você essa noite no nome santo de Jesus. Enquanto a cantora vai cantar,